Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, que a paz de Jesus, o amor de Maria possam permanecer conosco. Bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao programa Parábolas e Ensinos de Jesus por Cair Bachutel, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 21 horas, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Ao final, se gostar do estudo, deixe o seu like e compartilhe o arquivo. Acrescento que você pode também auxiliar na divulgação da doutrina espírita, se inscrevendo na Web Rádio Cristo Consolador, ativando aquele sininho de notificação. Bom, vamos fazer a nossa prece inicial, sempre inicialmente agradecendo a Jesus, a Maria, aos amigos espirituais aqui presentes, e acima de tudo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de trabalho que iremos ter, e pedindo a eles que consigamos ter a ambiência necessária para realizarmos um bom estudo, para realizarmos o necessário para falarmos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, o nosso estudo de hoje tem a ver, seguindo a cronologia do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do nosso Cair Bachutel, tem a ver com a parábola do cego que guia outro cego. Eu gosto sempre de lembrar que, no nosso entendimento, um estudo como esse não vai ficar limitado apenas à análise dessa obra, né? Consideramos também uma oportunidade de divulgar a doutrina espírita, né? Colocar em prática aquilo que o Emmanuel disse, que a doutrina espírita nos pede uma espécie permanente de caridade, que é a sua divulgação. E, além disso, eu gosto de acrescentar que também temos a oportunidade de divulgar, né, de mostrar a universalidade da doutrina espírita. Nos utilizaremos hoje, mais uma vez, claro, do livro base, mas também iremos trazer para o estudo algumas contribuições da codificação espírita e de alguns confrades, né, que, na nossa opinião, vão enriquecer o estudo. Muito bem? Bom, a parábola do cego que guia outro cego está em Lucas, capítulo 6, versículo 39, e aí o versículo é o seguinte: Jesus falando, porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? E o trecho maior está em Mateus 15, capítulo 12, versículos 12 a 14, né? Onde o trecho é o seguinte, Mateus traz as palavras de Jesus. Sabes que os fariseus, ouvindo o que dissestes, ficaram escandalizados? Mas Jesus respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Da mesma forma como o nosso Lucas havia registrado no seu evangelho. Perfeito? Bom,
Vamos, então, aos comentários do nosso Cair Bachutel, né? Então, ele começa da seguinte forma. Há cegos do corpo e cegos do espírito, ou seja, cegos no contexto físico e cegos no contexto espiritual. E ele acrescentou, e se horrível é a cegueira do corpo, né, a cegueira física, ele diz que 1000 vezes pior é a cegueira do espírito. Já mostrando o cenário que a gente vai acompanhar nos seus comentários de hoje. Ele acrescentou, entretanto, bem difícil ou quase impossível é encontrar-se um cego físico a guiar outro cego. É uma realidade, né? Eu acho que ninguém contesta isso. Ao passo que, ele continua, no que se refere às coisas do espírito, vemos por toda parte cegos que guiam cegos. Cegos no contexto espiritual, guiando cegos no contexto espiritual. Calma, a gente vai seguindo os comentários do Cair Bachutel, entrar com mais detalhes nesse contexto. No parágrafo seguinte, Cairba diz, qualquer homem, por haver frequentado um seminário e ter envergado uma sotaina é uma espécie de batina, já se julga com capacidade bastante para ser guia de cegos. Aí, Cairba, como nós já falamos anteriormente, né, foi muito perseguido pelas igrejas, especialmente a Igreja Católica, e ele sempre que tinha uma oportunidade, ele, digamos assim, revidava, né? E ele está colocando que muitos, pelo simples fato de terem feito um curso numa escola, no seminário, né, ou algo parecido, né, já se acha em condição de ser guia de outros, né, que também não têm o conhecimento espiritual. É esse o cenário que o Caíba está colocando nessa primeira parte aqui que ele nos apresenta. Seguindo os seus comentários, ele disse mais. Nunca se viu um cego formado no Instituto de Cegos, né, sair à rua guiando cegos. Com certeza. Aqui no contexto do Rio de Janeiro, nós temos o Instituto Benjamin Constant, que se dedica a preparar da melhor maneira possível aqueles que estão, nessa atual experiência física, desprovidos da visão, né? Então, no contexto aqui do que disse o Cair Bachutel, aqui no Rio de Janeiro, seria o Instituto Benjamin Constant. Você não vê ninguém, né, pelo fato de ter estudado, se preparado no Instituto Benjamin Constant, ser guia de outros cegos físicos, né? Mas aí ele coloca o outro lado da moeda. Mas vêem-se todos os dias cegos 1000 vezes mais cegos que os primeiros, ou seja, cegos espirituais muito mais cegos que os cegos físicos. Aí ele faz uma ironia, saídos do Instituto da Cegueira, guiando a multidão de cegos que encontram um barranco no túmulo e nele caem os seus guias, né? Se referindo àqueles que desencarnam sem ter o mínimo de conhecimento necessário para essa volta ao plano espiritual e acabam, nessa figura utilizada por Jesus, que o Caíba repete, caindo na cova, caindo no barranco. Tá certo? Muito bem. Ou um cego a guiar outro cego, se tal fosse possível, né? Ele começa inicia a comparação, mas falando no cenário do plano físico. O que acontece ao cego que caminha sem guia? Pergunta ele, né? Cego físico. E ele responde: tropeça aqui, tomba ali, cai acolá, esbarra, fere-se, até que uma alma caridosa o tome pela mão e o conduza até a sua casa, até um local seguro para ele, cego físico. Tá certo? E aí ele fala do outro lado, né? Bom, ainda no cenário do cego físico. A mesma sorte está reservada aos cegos que guiam cegos. Tanto uns como outros passam pelos mesmos tormentos, que ele se referiu
nesse primeiro parágrafo, né? Vai cair, vai tropeçar, etc. Até que alguém o ajude. Aí ele fala do outro lado da moeda. Imagine-se agora um cego de espírito caminhando sozinho. E quem é esse cego de espírito? Ele diz: um materialista, um cego voluntário, ao chegar ao mundo espiritual. Como poderá ele caminhar? Por que o Carribaco escreveu isso? Porque é aquele contexto, amigos. Quem não acredita que existe nada do outro lado da vida? Que acha que morreu, acabou. Não tem mais nada. Né? É a escuridão total. Não acontece nada do outro lado. Né? Quando ele se vê no outro lado, né, vendo que a situação não é bem aquela, qual é a situação mental desse companheiro, dessa companheira? Totalmente transtornado. Né? É isso que o Caíba está colocando aqui. Ele acrescenta: esse homem, né, essa criatura, não procurou estudar o mundo espiritual enquanto estava no mundo físico. Nem sequer acreditava na outra vida. Esse é o perfil de um materialista. Concorda comigo? Quer dizer, concorda com Caíba? Ignora a significação das palavras imortalidade, eternidade e Deus. Aí me permitam fazer um comentário, embora eu não tenha uma mediunidade suficiente para já ter participado de alguma reunião mediúnica, mas a gente conversa com muitos companheiros, muitos confrades, muitas confreiras que trabalham nessa área, e eles comentam conosco, claro, sem entrar em detalhes, evidentemente, a ética nos pede isso, dos nomes das pessoas, mas eles comentam da situação que acontece nessas reuniões mediúnicas, né, onde espíritos totalmente perdidos, até achando que ainda estão encarnados, né, sem saber onde estão, né, tem esse tipo de comportamento, porque não acreditavam que a vida continuava, né? Não se preocuparam em estudar o que acontece do outro lado da vida, né? Não conseguiram entender, não se preocuparam em entender o que é imortalidade, o que é eternidade, o que é Deus, como colocou o nosso Caíba Chupa. Bom, seguindo com o Caíba, ele disse mais: o que acontecerá então a este cego espiritual ao passar as barreiras do túmulo? O que acontecerá a este espírito ao ver-se no mundo completamente estranho? Essas são as questões que a gente pode fazer, que o Caíba está fazendo para a gente. Né? E ele segue nessa linha. Né? Imaginemos agora um cego de espírito, alguém nessa situação, né, conduzindo uma multidão de cegos da mesma natureza, também materialistas, que não se preocuparam em não se interessar em saber o que existe do outro lado da vida, que a vida continua, que são várias existências. Né? E ele coloca assim: como acontece aos guias das religiões tarifadas. Pegou pesado o Caíba Chuta, né? Religiões tarifadas. E ele segue: imaginemos esses cegos espirituais sucedendo-se lá no mundo espiritual. Que será de todos eles? São cegos? E o pior, o mundo onde entraram lhes é desconhecido, totalmente desconhecido. Eles não acreditavam que a vida continuava. Eles não acreditavam que a vida que vale é a vida do plano espiritual, que o plano físico é mera passagem, é mera etapa transitória. Então, Caíba pergunta: como ficarão esses companheiros, esses cegos espirituais, como ele está colocando? Pior ainda, se eles estiverem com a responsabilidade de guiar outros cegos espirituais. Né? É esse o ponto que coloca o Caíba Chuta. E, nesse mesmo contexto, ele acrescenta: como se arranjarão estes cegos na sua entrada para um mundo cuja existência negaram? Disseram que não existiam, que do outro lado, quando morria, acabava tudo. Absortos que estavam nas miragens de um céu de beatífica contemplação, de um purgatório de brasas e de um inferno de chamas. Não é isso que é vendido para algumas religiões? Não é? Se você fez tudo direitinho, você vai ficar num céu
deitado numa nuvem tocando harpa, ou tocando a trombeta do lado do Senhor, né? Se você ficou mais ou menos, você vai ter um tempo, não se sabe de qual duração, no purgatório, já enfrentando dificuldades, né? Se vai sair ou não, vai depender das orações que você receber. E pior, aquele que errou vai direto para o inferno de chamas, as chamas que não consomem o corpo, não consomem o corpo. É esse o cenário que o Caíba está mencionando, que a gente já conhece, né, de outros momentos. Né? E segue ele. Decididamente, ninguém pode saber sem aprender. Alguém aqui acha que algum de nós vai saber, vai conhecer sem aprender? Possível. Né? Ninguém é autodidata nesse cenário aí. Né? Ninguém pode aprender sem estudar, assim como ninguém pode ver sendo cego. Brilhante analogia feita pelo Caíba Schutel. Ninguém pode aprender sem estudar, como ninguém pode ver sendo cego. Ou vocês acham que pode? Acho que não, né? Bom, e aí ele segue comentando a parábola de hoje. A parábola de Jesus cabe a todos aqueles que fazem da fé um bloco de carvão, né? Sem qualquer outra possibilidade de iluminação, de entendimento, e se submetem, aí ele cita uma expressão latina, magister dixit, né? Sem análise, sem estudo, sem exame. A expressão latina significa o seguinte: o que o mestre disse é inquestionável. Ou seja, o que alguém disse para a gente, alguém que a gente acha para nós, né, não tem como contestar, eu tenho que aceitar. É isso. Né? É a fé cega. É isso que o Caíba está citando nesse parágrafo, meus amigos. E ele acrescentou: um cego não pode guiar outro cego. Um ignorante do mundo espiritual não pode guiar as almas que para isso se caminham. Ou vocês acham que pode, meus amigos? Né? É o contraste com aquele que, por exemplo, a situação do livro Voltei. Lembram do livro? Conhecem o livro? Né? É do irmão Jacó. O irmão Jacó foi Frederico Figner, na sua última encarnação física, membro de várias diretorias da Federação Espírita Brasileira, um homem totalmente dedicado a fazer o bem. Se vocês não sabem, o Retiro dos Artistas existe porque ele deu o início, ele cedeu o local, tá certo? E ele, quando desencarnou e retornou ao plano espiritual, quem que ele teve como guia, meus amigos? Ao contrário desse que o Caíba citou aqui, né? Um ignorante do mundo espiritual guiando alguém que está retornando ao plano espiritual. E não. O irmão Jacó, Frederico Figner, teve Bezerra de Menezes, certamente porque tinha muitos méritos, como eu já resumi aqui. Tá certo? Então, esse é um contraste que existe. Devemos nos preparar, devemos estudar, devemos compreender a transição para o mundo espiritual e fazer o bem, porque certamente, no meu caso particularmente, não vai ser o Dr. Bezerra de Menezes que vai levar de volta para o espiritual. Algum espírito do bem, imagino eu, né, que eu possa, se eu seguir na trilha do bem, contar com essa ajuda. Mas o que o Caíba está mencionando, coitado daqueles que não se prepararam e tem como guia alguém que também não se preparou. Entenderam a colocação do Caíba Schutel? E ele acrescentou, se referindo à parábola que nós estamos estudando hoje. Esta parábola, que faz alusão ao sacerdócio hebreu, pode referir-se hoje, né, naquele tempo até que ele escreveu o livro, ao sacerdócio romano e protestante, católico e evangélico, na nossa terminologia de hoje. Né? Assim como os materialistas, modernos saduceus, que tudo negam. Então, ele aproveitou, né, para relacionar a parábola em estudo hoje, que ele diz que tem a ver com o sacerdócio hebreu, pelas palavras de Jesus que nós escutamos aqui, tá certo? Ele diz que pode-se, naquele contexto do início do século passado, que esse livro foi publicado em 1928, ao sacerdócio católico e evangélico, certo? Assim como os materialistas, né,
ele chama dos modernos saduceus, aqueles hebreus que se diferenciavam dos demais povos hebreus, né? Não acreditavam em muitas coisas de que o povo hebreu já acreditava, baseado nos ensinamentos que Moisés conseguiu transmitir a eles. Tá certo, meus amigos? Bem, dessa forma, a gente conclui os comentários do nosso Cair Bachutel. Evidentemente, como nos resta bastante tempo, vamos agora nos utilizar daqueles confrades, né, que poderão complementar, ratificar o que o Cairba já disse hoje. Né? Sempre o Cairba é a nossa referência principal. Mas quem acompanha o nosso estudo sabe que eu gosto de trazer outras fontes, né, que referendam o que o Cairba disse e que, de repente, vão pensar um ponto dentro do contexto da parábola que o Cairba não apreciou com intensidade, mas que o companheiro, que o confrade vai apreciar. Tá certo? Né? Bom, no caso aqui, é um confrade que eu já trouxe em outros estudos, Juan Carlos Orozco, né? No chamado Blog de Reflexões Espíritas. Ele disse o seguinte sobre a parábola em estudo. A parábola do cego que guia outro cego está no contexto do Evangelho, né? Foi dito isso, em que os fariseus, com as suas hipocrisias, valorizavam mais as práticas exteriores do que realmente seguir os preceitos da lei de Deus, né? Não à toa chamados de sepulcros caiados por Jesus, né? E disse mais o Juan Carlos Orozco. E tinham a pretensão, né, os fariseus, de ser os mais esclarecidos da sua nação. Sua pretensão, né, meus amigos? Que para eles prevalecia não o conteúdo, mas apenas a forma, tá certo? E acrescentou o confrade, dizendo o seguinte: as práticas do bem e da caridade sucumbiam, no contexto dos fariseus, para o formalismo religioso. A maioria dos fariseus e escribas, diz ele, estava cega e surda, falando-se, evidentemente, espiritualmente, não fisicamente. Né? É o contexto do estudo que se refere aos cegos de espírito, tá certo? Disse mais o Juan Carlos Orozco. Em termos de fé, devemos estar atentos aos cegos do espírito que se julgam aptos bastante para ser guia de cego das coisas do espírito. É o contexto do comentário do Cairba. Né? Porquanto, diz ele, estes são incapazes de enxergar as verdades divinas. E ele cita uma situação bastante real, em que o orgulho é a catarata que cobre a visão. Olha que expressão interessante. Nós sabemos que a catarata prejudica a visão de muitos de nós, especialmente daqueles que já possuem a minha faixa etária. Eu, por exemplo, já fiz a retirada daquela membrana da catarata dos 2 olhos, né? Melhorou substancialmente a minha visão. Né? Então, o Juan Carlos Orozco compara, né, os cegos de espírito, né, àqueles, né, cuja catarata da visão espiritual é devido a quê? Ao orgulho. Perfeita a analogia feita pelo companheiro. Né? Ele disse ainda, por analogia, com um cego físico guiando outro cego, o mestre ensina a consequência. Já escutamos isso das palavras de Jesus. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Né? É o contexto do cego físico, né? Físico, que ele traz para o contexto do cego espiritual. Tá certo, meus amigos? Bom, e concluindo a contribuição do nosso Juan Carlos Orozco, ele disse ainda, antes de conhecermos Jesus, estávamos cegos para as verdades espirituais, não é isso? Né? O mestre também foi um enviado do alto, né, como tantos outros anteriormente a ele, mas só Jesus, por colocar em prática os ensinamentos das leis divinas, pôde nos esclarecer.
né? É isso que o Juan Calorosco está colocando. Estávamos cegos para as verdades espirituais que a palavra oferece aos olhos, porquanto cegos espirituais não conseguem reconciliar-se com Deus. Cegos espirituais, eu não vou nem falar. Vamos escutar as palavras de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 13 do seu Evangelho. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Amigos, esse é o contexto do cego espiritual, que escutou os ensinamentos de Jesus, mas não conseguiu captar, não conseguiu compreendê-los. E muitas vezes esse cego espiritual, como explicou o Cair Bachutel, né, nos comentários à palestra de Jesus, que vai ser responsável por guiar outros cegos espirituais. Vai dar em boa coisa? Nunca. Nunca vai dar em boa coisa. Né? Esse o cerne do comentário do nosso Juan Calorosco, que é totalmente idêntico ao cerne do comentário do nosso Cair Bachutel. Tá certo? Bem, seguindo aqui, vou trazer agora a contribuição do confrade Francisco Rebouças, né? Vocês vão gostar do que ele vai dizer aqui. Está lá no site agendaespiritabrasil.com.br. Como vocês sabem, eu sempre faço questão de dar referência para que vocês possam depois chegar lá, pesquisar, né? Se por acaso eu não fui claro, entender o que o companheiro quis dizer, né? Não ficar com a interpretação errada por deficiência do que eu possa ter tentado explicar. Perfeito? Então, vamos lá acompanhar o que o Francisco Rebouças disse em relação a esse contexto dessa parábola. Mais especificamente, olha o foco que ele pegou. Quando Jesus falou que as plantas do meu Pai, né, que não tiverem raízes serão retiradas. Né? Olha só. As plantas que o Pai Celestial não plantou são as diversas religiões, ele coloca entre aspas, organizadas pelos homens, pelas criaturas, com fins meramente lucrativos. Como é atual o comentário desse companheiro aí, o Francisco Rebouças. Concordam comigo? Né? Ele disse ainda, são associações humanas que se deleitam com as facilidades propiciadas pelo poder e pela ganância de seus seguidores, em busca de conforto material, como? Pela aquisição de bens físicos, desviando o indivíduo do verdadeiro sentido da religião. Qual é o verdadeiro sentido da religião? É o religare, não é isso? Que é a ligação do homem, a ligação da criatura ao Criador. Excelente o comentário do nosso companheiro. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui para o nosso estudo. Né? É um foco, repito, extremamente atual. Né? Mas ele acrescentou, ainda dando continuidade a esse comentário. Esses religiosos, que ele coloca de novo entre aspas, extremamente apegados à matéria, pouca importância dão ao desenvolvimento e cultivo dos valores do espírito imortal que somos. Esse é o problema. Essa é a questão. Se preocupa exclusivamente ao plano material, aos recursos materiais que irão conseguir advindo da sua pregação, esquecendo, né, a importância de nós desenvolvermos e cultivarmos os valores do espírito imortal que nós somos. Que voltamos ao plano físico para complementar essa aquisição ou para iniciar a aquisição, porque o Pai sempre nos dá essa possibilidade. Tá certo? Ele acrescentou, dedicam todos os esforços possíveis para manterem a ignorância dos povos
tirando dessa situação o maior proveito para conquistarem seus escusos intentos. Esse filme é antigo, vocês sabem disso, né? Desde lá de trás, só as elites, só os religiosos que tinham um conhecimento. O povão ficava totalmente desinformado porque era muito mais fácil de serem manobrados. A ignorância permite eles serem massa de manobra. Eu estou dizendo uma novidade para vocês, meus amigos? Eu acho que não. Tá certo? Bom, seguindo aqui, disse ainda o Francisco Rebouças, os responsáveis por esse tipo de comportamento, enceguecidos pelos atrativos das posses terrenas, sem comentários, é uma realidade. Mas completamente distante dos verdadeiros princípios estabelecidos pelas soberanas leis divinas, estão, sem se darem conta, porque estão enseguecidos, como já escutamos hoje, comprometendo-se com a lei de causa e efeito, que estabelece que a cada um será dado conforme as suas próprias obras. Não tem como fugir dessas palavras do mestre, meus amigos. É a meritocracia. Aqui no plano físico, infelizmente, especialmente hoje ainda, em pleno século XXI, a meritocracia é muitas vezes deixada no plano secundário, mas no plano espiritual, exclusivamente o que vale é a meritocracia. Lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Se a plantação foi inadequada, foi imprópria, a colheita vai ser da mesma natureza. E não adianta reclamar, não adianta se lastimar, não adianta blasfemar. Esse é o ponto que a gente tem que, mais uma vez, tocar, aproveitando os comentários do confrade, aí, o Francisco Rebouças. Ele disse ainda que esses companheiros, nessa situação descrita por ele, apregou uma fé cega, estabelecendo como imposição para alcançar as dádivas celestiais a observação de uma série de fórmulas, rituais e outras muitas práticas absolutamente inúteis. Sabemos que a doutrina espírita não tem nada disso, embora alguns companheiros hoje em dia que se dizem espíritas estão doidos para reintroduzir esses rituais. Eu não vou comentar. Vocês são bem informados. Eu não tenho que falar isso. E o Francisco Rebouças acrescentou, esse comportamento vai gerar o quê? Valorizando as conquistas materiais, quando deveriam, ao contrário, trabalhar pelo encaminhamento dessas almas para o encontro com Deus. Olha a responsabilidade de quem tem, entre aspas, um rebanho, né? E não os prepara para o retorno à parte espiritual. Vendem uma situação totalmente discordante do que vai acontecer quando retornarmos à pátria espiritual, onde a meritocracia vai ser exercida, onde a colheita vai ser exatamente proporcional à semeadura feita. Tá certo, amigos? Né? Por falar em semeadura, continuou Francisco Rebouças. Dessa semeadura, não se poderia esperar outro tipo de resultado que não fosse o alastramento e fortalecimento do mal em toda a sociedade. Infelizmente, é o que vemos hoje. Ainda. Como que se dá esse alastramento e fortalecimento do mal? Ele diz aqui, através dos vícios morais, das paixões inferiores, dos desrespeitos, dos crimes, etc., em suas variadas faces. E ele acrescenta, é por esta razão que o progresso intelectual engendrará o progresso espiritual, conforme nos esclarece a doutrina espírita, o que nos faz acreditar que estas tais plantas nocivas que Jesus mencionou sejam arrancadas do coração de cada homem do porvir. É isso?
O progresso intelectual engendrará o progresso espiritual. O Espírito de Verdade não falou isso? E o Kardec colocou lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele do Cristo Consolador. Espíritas, vos dou 2 ensinamentos. Amai-vos é o primeiro, sempre. Qual é o segundo? Instruí-vos. Para quê? Para que o progresso intelectual aumente a nossa capacidade de discernir o bem do mal. Por quê? Porque iremos avançar moralmente, que é o que diz aquela resposta do livro Consolador, a pergunta 204, quando o Emmanuel respondeu ao questionamento feito pelos companheiros do Grupo Espírita Luiz Gonzaga, lá de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Tá certo? Né? E como que nós arrancaremos, que nos faz acreditar que essas plantas nocivas sejam arrancadas do coração de cada homem no porvir. Como elas serão arrancadas? Por quem? Por nós mesmos. Como? Através do nosso progresso intelectual, que vai gerar, como escutamos, o progresso moral. Dá vontade de falar assim, simples assim. Eu sei que não é simples para nenhum de nós. Mas é isso que nós temos que fazer. Mais uma vez, escutamos isso. E conclui o nosso Rebouças, dizendo: o Espiritismo nos faz entender que somente à medida que o indivíduo for devidamente esclarecido, quando a educação tiver o investimento e o cuidado que precisa ter, o homem, a criatura, compreenderá o verdadeiro sentido da vida e, certamente, diz ele, dedicará maior atenção ao desenvolvimento das virtudes do espírito. Em busca de quê? Da pureza e da felicidade que lhe estão destinadas. Jesus nos assegurou isso. Já esqueceram? Acho que não, né? E ele conclui: e só então estas práticas religiosas perderão importância e desaparecerão no nosso planeta. Ele se refere a esses rituais, esses protocolos que, como foi dito por ele, não têm substância alguma. Só serve para distorcer os ensinamentos de Jesus, só serve para gerar um enriquecimento material daqueles que estão à frente disso. Tá certo, meus amigos? Bem, e para concluir o nosso estudo de hoje, quem vai nos ajudar agora é o confrade Wilson Garcia Júnior, da USE. USE, o que é USE? União das Sociedades Espíritas, né? É uma estrutura de São Paulo, tem a geral, mas tem cada região. No caso, o companheiro publicou no site da USE Piracicaba, usepiracicaba.com.br, União das Sociedades Espíritas Piracicaba.com.br. O que disse o Wilson Garcia Júnior, que eu achei que valia a pena trazer para os nossos estudos, depois de escutarmos Jesus, que é o principal, depois de escutarmos os comentários de Caíba Schutel, né? E depois de escutarmos o companheiro Francisco Rebouças, né? Vamos acompanhar o que nos ensina o Wilson Garcia Júnior, que vai se somar ao que nós já escutamos hoje, e a pretensão é que nos esclareça de uma forma definitiva sobre o contexto da parábola do cego que guia outro cego. Vamos lá? Disse o Wilson Garcia Júnior. Como pode um professor não conhecer a lição que deseja ensinar? Preciso responder. Todos estamos em processo de aprendizado, verdade. Mas é natural que acreditemos que aqueles que ocupam a posição de mestres estejam capacitados para contribuir com o nosso aprendizado. É um cenário que escutamos já hoje, 2 vezes. Mas é a realidade, eu já falei nisso. A responsabilidade de quem está à frente de um grupo, que está à frente, entre aspas, de um rebanho. Aqueles que estão escutando, que estão acompanhando a pessoa,
né? Respeito como mestre, como foi dito aqui pelo Wilson Garcia Júnior. E segue, companheiro. Quando Jesus diz, deixai-os, são cegos condutores de cegos, como escutamos na parábola, ele faz referência direta à cegueira espiritual dos fariseus. Porque assim como existem cegos que não podem ver por meio dos olhos do corpo físico, há também os cegos do espírito, aqueles que, como foi dito já hoje, e ele repete, Mateus 13, que mesmo vendo, não enxergam. Não vou deixar passar. É a terceira referência ali na parábola que fala a mesma coisa, que cita as mesmas passagens do Evangelho. Desculpe quem não gosta, mas a isso chamamos de universalidade da doutrina espírita. Fonte séria, ou seja, médium, espírito, autor sério, é isso que eu vou escutar. Agora, se falta o sério, meus amigos, aí a gente escuta essas sandices, essas bizarrices que volta e meia alguém numa casa espírita quer nos vender como sendo ensinamento. Tá certo, meus amigos? Desculpe o desabafo, mas é o que, infelizmente, vem acontecendo hoje em dia ainda. Mas voltemos ao Wilson Garcia Júnior. Deus é onipresente, assim como ele cita um trecho de A Gênese, né, de Kardec. Deus é onipresente, assim como um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol inunda com a sua luz. É Kardec descrevendo, né, Deus. Tá? Então, o Wilson Garcia Júnior fez uma analogia com isso para dizer que Deus é onipresente. E acrescentou, sendo assim, poderíamos interpretar a cegueira espiritual como sendo a incapacidade do indivíduo de perceber a presença divina. Perfeito? Não é um foco interessante esse? Real? Ele acrescentou, consequentemente, não importa por quais caminhos ele siga, estará sempre na escuridão, lamentavelmente. Lamentavelmente. E ele continuou, as sociedades humanas organizam-se historicamente em torno de figuras que inspiram confiança e força. Até hoje é assim. Né? Mesmo no contexto religioso e, lamentavelmente, no contexto político, onde muitos de nós acreditam que precisam ter um guia político. Não consegue pensar, não consegue ter suas próprias ideias. Mas, fecha o parênteses. Voltemos aqui ao Wilson Garcia Júnior. No campo religioso, diz ele, seus líderes se apresentam como portadores de grandes virtudes, os agentes mediadores do poder de Deus, de onde provém sua credibilidade. Tem grandes virtudes, são intermediários do poder divino, né? Daí vem sua credibilidade, porque faz essa intermediação entre os dois planos da vida. Ele acrescentou, essa condição confere aos líderes religiosos uma posição de prestígio e poder. Aí eu vou acrescentar, e gera uma responsabilidade pesadíssima. Daí a gente entender as consequências de quem se desvia, como já foi comentado pelos companheiros, né? Inclusive pelo Caio Bachuti no estudo de hoje. E disse mais o Wilson Garcia Júnior. Jesus combateu veementemente aqueles que se valiam da boa vontade alheia para ludibriar e granjear vantagem para si mesmos. Verdade, em vários momentos. Além disso, o Divino Mestre nos incita a sermos cuidadosos. Sim, olha que foco, beleza que ele pegou aqui. Ele vai lembrar aquelas palavras de Jesus, está em Mateus 24:11. Pois em suas palavras surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas, como dizem os Espíritos, lá no livro dos Espíritos, você só será enganado se você quiser. Basta fazer uma
tênue avaliação do que está sendo dito, do perfil de quem está sendo dito, que você vai ver que é enganação. Está lá no livro dos médios, amigos. E ele disse ainda, o Wilson Garcia Júnior, era assim no tempo de Jesus, e ele diz assim, e continua, aí eu falo, infelizmente, assim nos dias de hoje. E aí ele vai citar aquele comentário que eu já me referi aqui do Espírito da Verdade. Quando o Espírito da Verdade assevera, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo, ele nos revela a importância da base filosófica do Espiritismo, incentivando que seus adeptos busquem incessantemente o conhecimento. Tomar passe é muito importante. E uma palestra muito importante. Mas, meus amigos, precisamos fazer a nossa parte. Não sabemos de antemão qual é o tema da palestra, qual o contexto do estudo. Vamos lá nos preparar anteriormente, antes da palestra, para quando o palestrante fizer o seu estudo, a gente já está com as ideias na mente. Já vai, é isso, agora que eu estou entendendo. E no caso de ter dúvida, após a palestra, questionar o companheiro que fez o estudo. É isso que está sendo dito, é isso que tem que depreender das palavras do Espírito da Verdade. E segue o Wilson Garcia Júnior. A doutrina dos espíritos não se organiza no modelo de rebanhos conduzido por pastores. Vocês sabem disso. Temos outras religiões que o cenário é esse, mas não a doutrina espírita. E ele cita até o Emmanuel, no livro O Consolador, a questão 210. Lá atrás eu citei a 204. Essa é a 210, quando o Emmanuel respondeu para quem perguntou, né, os companheiros do grupo espírita Luiz Gonzaga. O espiritismo não necessita de determinados homens para consolar e instruir as criaturas. Quem nos consola é Jesus. O seu legado é que nos consola. É isso que temos que colocar em prática, digo eu. Voltemos ao nosso Wilson, dizendo que, ao contrário, né, que o espiritismo não se organiza no modelo de rebanhos, ao contrário, encoraja seus adeptos a exercitar o pensamento crítico e reflexivo na busca pelas verdades eternas e pela autoiluminação, atendendo ao chamado do Cristo, quando diz, ele cita Mateus 5,16, brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens. A nossa fé, já aprendemos, é a fé raciocinada, não é a fé cega. Tá certo? Observe, meus amigos, é o mesmo cenário, né, que já escutamos em outros estudos da doutrina espírita. Não dá para fugir a isso. Nós é que temos que colocar em prática. E segue o amigo. No entanto, a conquista dessa luz necessária para a nossa alta iluminação e, dessa forma, iluminarmos aqueles que nos cercam, a conquista dessa luz que nos restaurará a visão espiritual não diz respeito somente ao estudo sistemático do espiritismo. É importante, mas não é somente, diz o companheiro, mas, sobretudo, pela aquisição de virtudes elevadas. Como disse o Simeão, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16. Os cristãos, não, vamos botar direitinho, se reconhecerá pelas suas obras o verdadeiro cristão. Troque cristão por espírito. É esse cenário aqui. Aquisição de virtudes elevadas. Como adquirimos as virtudes elevadas? Pelas nossas obras, pelas nossas ações, pela nossa mudança interior, colocando em prática o que Jesus nos legou. É esse o cenário, meus amigos. E ele vai citar o Emmanuel de novo lá. O Espírito Emmanuel nos diz, por meio da mediunidade de Chico Xavier, naquela resposta lá 204, que eu já citei lá atrás, o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. E ele diz, então, por esta razão, de nada adianta ler 1000 livros espíritas,
ou assistir palestra todos os dias, se isso não nos tornar mais solidários e compassíveis com o nosso próximo. Ou seja, colocar em prática, no nosso cotidiano, o que a gente escuta nas palestras, o que a gente lê nos livros. É a prática, amigos. A nossa evolução espiritual se dará pela prática. E só nós, por isso mesmo, só nós seremos capazes de avançarmos espiritualmente, chegarmos à perfeição que o Mestre nos assegurou. E nessa mesma linha, acrescenta o Wilson, o estudo nos proporciona maior compreensão dos mecanismos que articulam e regem nossa realidade, aproximando-nos do Criador e renovando nossa fé. Mas ele diz, faz uma ressalva, mas é imperativo considerar que, aí ele cita o Emmanuel, uma outra resposta do livro Consolador, agora é 220. É imperativo considerar que o que crê apenas admite, aceita, mas o que se ilumina vibra e sente. Perfeito. É esse estágio que cada um de nós precisa atingir. Aí ele diz assim, sabendo disso, cuidemos para que não nos deixemos conduzir por cegos do espírito. Cuidemos para que não sejamos nós mesmos os cegos do espírito. Então, são duas ações. Não nos deixarmos enganar, não nos deixarmos ser conduzidos por cegos do espírito e não sejamos cegos de espírito. Façamos aquilo que, por exemplo, o Espírito da Verdade falou. Precisamos nos instruir. Precisamos, como disse o Emmanuel, avançar nossas duas asas, a intelectual e a moral. É esse o cerne do estudo, meus amigos. É esse o cerne da parábola. E concluindo o nosso estudo de hoje, disse ainda o Wilson Garcia Júnior, façamos brilhar nossa luz. Já escutamos isso hoje, né? Jesus dizendo. Busquemos pelo conhecimento, sobretudo, o que construímos coletivamente, mas concomitantemente, ao mesmo tempo, eduquemos os nossos sentidos para que estendamos a nossa visão física para além das vicissitudes no campo material. Não tem como fugir das dores, amigos. Somos espíritos imperfeitos no mundo apropriado, ainda de prova e de expiação. É isso que o confrade está dizendo. Ele acrescentou, e pelo reconhecimento de nós mesmos no reflexo de nossos semelhantes, faça o outro que você gostaria que ele fizesse por você. É isso o reflexo. Vibremos as mais íntimas fibras da nossa alma para permitir que o amor de Deus nos toque e nos converta em instrumentos para a implantação da paz na Terra. Meus amigos, em outras palavras, como que encerrou o nosso Wilson Garcia Júnior? No cenário que nós já escutamos anteriormente, o instrutor Silas dizendo para o André Luiz, né? De uma forma bem clara, que é isso aqui que ele acabou de ouvir. Deus auxilia as criaturas através das criaturas. É isso, meus amigos. Precisamos fazer a nossa parte. Fazendo, sendo útil, concomitantemente, como foi dito ali, estaremos recebendo a ajuda que precisamos. Não a que queremos, a que precisamos. E nas nossas preces, peçamos isso ao Pai, peçamos isso a Jesus, peçamos isso a Maria, para que consigamos receber o que necessitamos, o que realmente precisamos para deixarmos de marcar, desperdiçar encarnação por encarnação e nos encaminharmos numa velocidade mais interessante rumo à perfeição que o Mestre nos assegurou. Então, mais uma vez, agradecendo a atenção de vocês todos, acredito que por o estudo de hoje estar acontecendo ao vivo, né? A chamada noite de Natal, né? A ceia de Natal que antecede ao nascimento, a lembrança do nascimento de Jesus,
Acredito que quem for assistir vai assistir num outro momento, né? Mas que, então, a reunião da família em torno da mesa, que tenha sido a mais farta possível, dentro das possibilidades de cada um, né? Que se não foi possível direcionar uma parte dessa, entre aspas, fartura para irmãos que não têm a mesma possibilidade, que não tenhamos esquecido desses irmãos na nossa prece, né? Pedindo ao aniversariante da data uma atenção especial para aqueles que estão vivenciando dores físicas, morais ou espirituais. Fiquemos todos com Jesus, que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.